Olá a todos e a todas. Eu sou Gabriel Morenga Sandoval, sou aluno de mestrado do Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte da Unicamp. E aqui a gente dá início a mais um Labcast, a terceira temporada do nosso Labcast. Está sendo muito proveitosa, muito interessante. E hoje a gente tem a oportunidade de conversar com ninguém mais, ninguém menos que o professor João Batista Freire. Ele que dispensa comentários, professor da FEF, né, da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Tem dezenas de livros publicados sobre educação física, sobre jogo, sobre esporte, futebol. É alguém que certamente é um dos grandes nomes da educação física brasileira, e por isso para a gente é um orgulho bater esse papo contigo, professor João Batista. Por favor, apresente-se. Eu não sei como é que eu me apresento, né? Eu só sei que eu sou formado em Educação Física, né? Licenciatura, em 1973, dou aula desde 1971, mas eu não comecei a trabalhar quando comecei a Educação Física, eu comecei a trabalhar com outras coisas. Eu trabalhava com contabilidade. Quando eu desisti da contabilidade, trabalhava numa fábrica. É aí que quando eu larguei isso tudo, é que eu fui para a educação física, porque eu era praticante de atletismo, né? Jogava futebol, e eu trabalhei com muitos esportes, mas os dois aos quais eu mais me dediquei foram o futebol e o atletismo. E aí fiquei já estou há mais de 50 anos, então, dando aula, né? Na universidade, fora dela. Atualmente não tem mais nada a ver com a universidade. Atualmente eu trabalho com... O meu emprego é o Instituto Esporte e Educação. Eu trabalho lá com um instituto fundado pela Ana Moser, né? E viajo aí pelo Brasil todo, dou aula para criança, dou aula para adultos. Então, minha vida é andar pelo Brasil aí, dando aula. E trabalhando, escrevendo, né? O outro trabalho meu é escrever. Publiquei recentemente o Jogo de Bola na Escola, e está para sair um livro novo que chama-se A Graça do Jogo, que eu escrevi junto com um amigo meu da Educação Física chamado Pierre Normando, lá de João Pessoa, na Paraíba. É isso. Muito legal. E acho que nosso papo hoje a gente pode tratar sobre esse novo livro que o senhor publicou em 2022, ano passado, né? Pela Autores Associados, o Jogo de Bola na Escola, Introdução à Pedagogia da Rua. Queria que o senhor falasse um pouquinho de onde que veio essa vontade, de onde que veio esse desejo por escrever essa obra. A ideia, quando o nome é o Jogo de Bola na Escola, a ideia é que aquilo que a gente aprende fora da escola e fora da família é uma aprendizagem muito importante, muito significativa. É aquela aprendizagem mais diretamente ligada à vida. Quando a gente fala aprendizagem significativa, a palavra significativa tem como prefixo sig, né, de signo, ou seja, aquilo que tem que é símbolo ou signo de alguma coisa da nossa vida. Então, às vezes, quando uma criança está aprendendo uma matéria escolar, nem sempre ou quase nunca aquilo é símbolo de alguma coisa da vida, significa alguma coisa da vida dela. Então, fica muito difícil para a criança aprender uma matéria escolar se ela não é diretamente ligada à vida, se aquilo não faz sentido para a vida dela. E quando a gente aprende no mundo, aprende na rua, eu vou chamar aqui de rua, aquilo que está fora do âmbito familiar e do âmbito escolar. É o que a gente aprende por aí, né? A gente por aí, na rua mesmo, ou no pátio da escola, ou no pátio do prédio onde a gente vive, ou no quintal da casa, né? Ou no campo de futebol. A gente aprende sem formalidade, sem sistematização, mas a gente aprende muito bem. Um exemplo de aprendizagem significativa e que a gente aprende aí na vida é a língua materna, né? A língua materna não é aprendida formalmente, né? Então, a gente aprende português
interagindo com as pessoas, ouvindo as pessoas falar e vendo que aquilo facilita a vida da gente. Então, para a criança, é vantajoso aprender português, porque à medida que ela vai aprendendo português, a vida dela se torna mais fácil. Então, é vantagem para ela aprender aquela língua. Então, sem que haja uma pessoa autorizada para ensinar, sem que haja uma organização didática para que aquela língua seja aprendida, a criança, de repente, aparece aí falando palavras, frases, falando português. Se ela for novinha ainda e mudar para um outro país, ela aprenderá da mesma maneira a linguagem do novo país, né? Parece muito difícil aprender uma língua como o português, e todos nós aprendemos na primeira infância, né? 2, 3 anos de idade, a gente aprendeu. Então, há um método muito eficaz nessa aprendizagem da rua, nessa aprendizagem que se faz na rua, na vida, né? Ele deve ser muito eficaz, porque todos nós aprendemos uma língua que parece difícil na primeira infância. Como que a gente aprendeu? A gente tem que desvendar o segredo. E o segredo, basicamente, a gente aprende porque aquilo que a gente está aprendendo faz muito sentido para a nossa vida. Está diretamente ligado aos nossos interesses de vida. Então, o método utilizado, né, inconscientemente para aprender essa língua portuguesa também é um método que a gente utilizou para aprender a engatinhar, a ficar em pé, a andar, a chutar uma bola, né? É o método utilizado para aprender todas as brincadeiras que a gente aprende ao longo da infância e que são brincadeiras extremamente complexas, né? Imagina aí o amarelinha, né? O esconde-esconde, o pega-pega, o jogo de bola. São aprendizagens extremamente complexas e que são aprendidas aparentemente com muita facilidade porque fazem sentido para a vida. Então, no grupo infantil que brinca uma brincadeira X, não aprender aquela brincadeira é prejudicial. E então é muito vantajoso aprender aquela brincadeira. Aí a criança simplesmente aprende. Aprende repetindo aquilo, olhando os outros, tentando, errando, corrigindo, repetindo, né? E finalmente aprendendo e se tornando naquela brincadeira cada vez mais habilidosa. Como o jogo de bola, não o futebol, né? Eu estou falando do futebol é praticado como experiência lúdica, como brincadeira. A criança não está jogando futebol, né, como os adultos jogam, ela está brincando de jogar futebol. E a gente chama isso, e como são muitos jogos diferentes, a gente chama de jogos de bola. Ela está brincando de jogar bola, né? Ela transformou aquele futebol numa brincadeira. E como isso é uma coisa muito presente em alguns lugares, na cultura infantil de alguns lugares no Brasil, participar do grupo infantil requer aprender várias brincadeiras, entre elas o jogo de bola. E se esse jogo de bola for importante no grupo infantil, será importante ela aprender a jogar e tão mais importante quanto mais habilidosa ela se tornar. Então, se tornar habilidosa em jogar bola passa a ser uma coisa importante para participar daquele grupo infantil. E ela vai se tornando cada vez mais habilidosa, né? Repetindo aquela brincadeira todos os dias, às vezes horas e horas por dia. Então, é um método extremamente eficaz, né? O que é assustador é a gente ver que os séculos se passaram e essa maneira de aprender não foi incorporada à escola, né? Não vou nem falar da família, mas não foi incorporada à escola. E a gente, pelo contrário, a gente criou métodos para ensinar as matérias escolares que são métodos que podem servir talvez para adultos, mas eles não servem para a escola. Quer dizer, resumindo,
há um jogo, há um futebol criança, e a criança aprende com muita facilidade. Mas não há uma matemática criança, não há um português criança. Aquilo que foi feito com o futebol deveria ser feito também com a matemática, também com o português, também com a química, também com a geografia, também com as ciências de maneira geral. E aí, se a mesma coisa fosse feita com essas matérias, a criança aprenderia. Mas, infelizmente, com raras exceções, não há uma escola criança. Há uma escola adulta, a criança tem que se adaptar, né? Exigem que a criança se transforme num adulto em miniatura e ela acaba não aprendendo. Embora existam aí muitas avaliações, né, sobre o aprendizado das crianças na escola, nem precisa de avaliação. A gente sabe que a gente não aprendeu português direito. A gente sabe que não aprendeu matemática. A gente sabe que não aprendeu geografia, nem história, nem ciências. Não precisa de teste nenhum para eu saber que não aprendi matemática direito. Mas não foi culpa minha, foi culpa da escola. Porque o método que a escola aplicou para me ensinar não era adequado para mim, porque eu era uma criança. E aquele método não era um método para criança, né? Então, o jogo de bola na escola é um convite para que a gente reveja a educação escolar, né? Porque ela não é adequada para criança. Não há uma educação para crianças na escola. E aí o resultado final é desastroso. Muito legal. Eu acho que a leitura que eu faço desse livro, quando eu fiz, acho que foi exatamente essa, assim, a possibilidade de a partir daquilo que você escreveu durante muito tempo e continua escrevendo, o estabelecimento justamente dessa ideia de que precisamos deixar mais claro essa necessidade de se fomentar a pedagogia da rua, né? Essa coisa dentro da escola e não somente nesses lugares de informalidade. Eu queria aproveitar o gancho, professor, e perguntar de que maneira a pequena sociedade lúdica se encaixa nessa linha daquilo que o senhor vem falando, né? Para mim foi algo que foi das coisas mais interessantes que eu li, né, durante a leitura que eu estava fazendo, e aí algo que eu queria perguntar para o senhor era isso, de que maneira a pequena sociedade lúdica está entrelaçada com essa condição que o senhor vem tratando. A criança, o primeiro laço social que uma criança estabelece é com a mãe, né? De maneira geral, quando a criança tem mãe que a amamenta, a relação com o outro mais próxima que ela tem é com a mãe. Ela mama, ela fica no colo, ela se sente bem, né? Quando ela está ali no colo da mãe. É aconchegante, tem calor, né? É macio, tem alimento, né? Então, essa relação com o outro, primeira, né, é estabelecida ali. Se não for com aquela mãe biológica, pode ser com uma outra pessoa que amamente, uma outra pessoa que acolha, né? E essa relação pode ser melhor ou pior, mas é a primeira relação. Então, a criança, os seres humanos, são muito frágeis do ponto de vista biológico, né? Nós não somos assim tão preparados para viver na natureza quanto os ratos, quanto os gatos, quanto os morcegos, quanto as abelhas. Nós não temos o preparo que esses animais têm. Eles todos são providos pela natureza de alguns elementos, algumas habilidades muito especiais, né? E são instintivas no caso deles, para poder dar conta da relação com o mundo, né? Alguns vivem na água, outros vivem no gelo, outros vivem nas savanas, outros vivem nas florestas, mas onde quer que eles vivam, eles são preparados para viver naquele meio. E nós, os humanos, não temos, a natureza não ofereceu para a gente nenhuma habilidade especial. Então, nós não somos fortes em olhar, em ouvir, em cheirar, em pegar, em fazer força, em correr, em ter velocidade, em ter resistência. Nós não somos
habilidosos especialmente para nada disso. Ou seja, nós não poderíamos sobreviver se tivéssemos que estabelecer uma relação direta com a natureza. Então, o que a gente fez, quer dizer, nós falhamos, na maioria dos casos, né? Eu suponho que tenham existido na face da Terra inúmeros tipos hominídeos. Todos desapareceram, exceto os sapiens sapiens, né? Ou Cro-Magnons, né? Como somos nós, e não somos muito antigos, não. Vamos dizer aí que temos 100, 120 mil anos de existência. Somos novos. Por que os outros desapareceram? Porque falharam. Falharam naquilo que nós temos que fazer para existir. Ou seja, nós somos dotados de imaginação, e se a gente souber usar bem a imaginação, a gente sobreviverá. Se a gente não souber usar direito a imaginação, nós não sobreviveremos. Nós estamos em teste ainda, né? Estamos em período de teste. As abelhas não estão em período de teste. Elas já foram bem-sucedidas e, se algo mudar no ambiente delas, elas simplesmente vão desaparecer. Por enquanto, elas estão bem aí, há milhões e milhões de anos. Nós não. Nós estamos em período de testes e ainda não sabemos se nós vamos passar no teste ou não. O teste é usar bem a imaginação. Por enquanto, o que a imaginação conseguiu foi criar uma cultura, uma espécie de segunda natureza. Já que a gente interage mal com a natureza, a gente criou um outro tipo de natureza. Essa segunda natureza chama-se cultura. Se eu não convivo bem com a floresta tropical, com a floresta equatorial, eu convivo bem com casas, com ruas, com bairros, com pessoas, né? A gente já descobriu mais ou menos também que, dada a nossa fragilidade, a gente tem que se apoiar na relação com o outro e com tecnologias. Então, uma das grandes descobertas da gente até agora foi: se eu sou fraco para fazer tal coisa, com a ajuda do outro eu consigo fazer. Se eu sou fraco, olha como nós estamos atrasados ainda. Se eu sou fraco para resolver tal problema, com a ajuda de outros eu resolvo o problema. Aí a gente vai para a escola dá uma prova e nos obriga a resolver sozinho o problema. As provas feitas no Enem, nos vestibulares, no dia a dia das escolas, elas demonstram que nós ainda não entendemos a natureza humana. Eu vou repetir. Se eu for fraco para resolver um problema, com a ajuda do outro eu resolvo. Aí eu vou fazer prova de história ou de português e a professora me obriga a fazer a prova sozinho. Isso é contra a natureza humana. Isso contraria o que a gente descobriu até hoje sobre a natureza humana, né? Então, nós precisamos do outro para resolver problemas. As provas têm que ser de outro tipo, elas não podem ser individuais. Agora, para não matar o indivíduo e ficar só com o coletivo, a gente tem que também fortalecer o indivíduo. Então, a gente tem que ter tarefas que possam ser resolvidas individualmente e tarefas que têm que ser resolvidas coletivamente. A escola é que resolva isso, mas ela tem que entender melhor o que é a natureza humana. Então, nós já sabemos, e as crianças logo descobrem isso, que parte do que elas precisam não está nela, está no outro. E à medida que ela vai crescendo, se desenvolvendo, e a partir da primeira relação estabelecida social com a mãe, ela vai aumentando o seu espaço. Nesse espaço aumentado vão cabendo mais pessoas. Essas pessoas, ela percebe que nessas pessoas está boa parte do que ela precisa, né? E ela vai estabelecendo laços com as outras pessoas. Isso a gente chama de sociedade. E a maneira mais simples, né, mais elementar dela estabelecer laços com as pessoas é brincando com as coisas, brincando com as pessoas, né? Estabelecendo relações que possam ser muito criativas. Criar um tipo de ambiente em que as coisas possam ser resolvidas e não tenham consequências danosas. Por exemplo, quando ela está na escola, quando ela erra
um problema, erra a solução de um problema, as consequências, às vezes, são muito danosas. Mesmo na escola atual, que não reprova, ou raramente reprova, mas reprova sim, né? Porque reprova no Enem, reprova nos vestibulares. E quando ela reprova nas provas, né? Como Enem e vestibulares, ela pode ser destruída. Ela pode ser destruída. Pode ser danoso para o resto da vida dela. Mas quando ela erra as contas do dia a dia, ela é reprovada na autoestima. Ela ganha um atestado de incapacidade. Ó, você não conseguiu fazer, ó, você errou. Não é assim que se faz. Ela vai ganhando atestados de que é incapaz. E a autoestima dela vai baixando, vai baixando, vai baixando. Mesmo que ela ganhe o diploma, ela pode estar com a autoestima lá embaixo. E quando ela brinca com seus amigos, isso não acontece. E quando a brincadeira está dando errado para ela, ela simplesmente para de brincar. Ela para de brincar e começa outra brincadeira, começa de novo. Ali ela se deu mal. Por exemplo, está brincando de esconde-esconde. Toda hora ela é pega, mas uma hora ela vira pegadora. E se ela se chatear com aquilo, ela vai brincar de amarelinha, vai brincar de outra coisa. A consequência não é danosa. Toda brincadeira pode recomeçar. Toda brincadeira pode ser mudada. Então, a brincadeira não tem esse compromisso com algo fora da brincadeira. Então, por exemplo, uma prova de história tem um compromisso fora da prova. Ela tem que prestar contas para alguém que aplicou aquela prova. A professora, a escola, o sistema educacional, a sociedade, o emprego, né? Então, ela tem que prestar contas fora da prova. Quando ela brinca de amarelinha, ela não tem que prestar contas para nada fora da amarelinha. Então, esse compromisso só com a própria atividade é o que quebra a atenção. Quer dizer, o fato dela não ter compromisso, a não ser com a própria brincadeira, distensiona. Né? Por quê? Estar compromissada com a própria brincadeira significa que eu sou protagonista na brincadeira. Portanto, eu posso mudar a brincadeira se eu me sair mal para eu me sair bem. Portanto, eu posso parar a brincadeira porque eu não quero continuar me saindo mal. Portanto, eu posso fazer outra brincadeira para testar uma outra maneira de fazer as coisas e me sair bem. Então, há várias maneiras de fazer a brincadeira que quebram aquela tensão. Se eu me sair mal na prova de história, quem está aplicando a prova, que é fora da prova, vai me ferrar. Mas na brincadeira, não. Né? Então, eu posso testar fazer a brincadeira de inúmeras maneiras. E eu posso recorrer aos outros na brincadeira. Porque eu não estou vivendo a brincadeira sozinho. Tem até as brincadeiras que a pessoa faz sozinha. Claro, há brincadeiras individuais e coletivas. Mas na brincadeira em grupo, eu brinco em sociedade. Só que é uma sociedade muito especial. É uma sociedade lúdica. Eu, meus irmãos mais velhos ou mais novos, eu, meus irmãos, meus primos, eu, meus primos, eu, meus primos, irmãos e meus amigos, eu e meus amigos, minhas amigas, né? Então, as boas escolas já perceberam isso, estão fazendo isso, especialmente na educação infantil. Então, nessa sociedade lúdica, eu posso resolver os problemas e posso me fortalecer com o companheirismo, com a ajuda das pessoas que fazem parte da sociedade comigo, meus amigos de grupo. Né? Então, esse aprender o português foi feito numa sociedade lúdica. Há um autor muito, muito importante, depois eu não vou lembrar o nome agora, mas ele descreve o brincar da criança com os sons da língua materna.
A criança acha muito interessante aqueles barulhinhos que as pessoas fazem. E ela aprende aquele barulhinho e ela brinca de fazer barulhinhos. Porque, claro, falar uma língua como o português exige muita habilidade na articulação vocal. Língua, garganta, som, vento que entra, vento que sai, né? O ar que entra, que sai no aparelho fonador. E isso exige exercícios. Como que esse exercício é feito? Por brincadeira, porque é gostoso fazer aquilo, é interessante, é um espetáculo agradável. E a criança fica repetindo aquilo por repetir, por diversão, né? E aí ela faz aquilo, os adultos em volta entram na brincadeira, acham engraçado, fazem sons para ela, repete os sons, outras pessoas, outras crianças fazem sons, ela repete aquele som junto, aqueles sons produzem efeitos, o efeito é interessante, por exemplo, o efeito é chamar a mãe, o efeito é chamar o pai, o efeito é ganhar comida, o efeito é ganhar aconchego, então ela repete porque o efeito é interessante, e aí ela estabeleceu já sons mais articulados, esses sons chamam-se palavras, as palavras juntadas chamam-se frases. Isso não é feito sozinho, isso é feito em sociedade. Só que mesmo havendo adultos nessa sociedade da aprendizagem da língua, é uma sociedade lúdica, é uma pequena sociedade, né? Então, essas pequenas sociedades, elas são formadas para aprender a língua materna, para aprender a andar, para aprender a brincar da brincadeira A, brincadeira B, brincadeira C, brincadeira D, né? Então, essas pequenas sociedades... E no Brasil, formaram-se pequenas sociedades muito ricas, que foram sociedades formadas em comunidades muito pobres. Final do século XIX, começo do século XX, eram sociedades de meninos, mais meninos que meninas, né, pobres, que não tinham acesso ao futebol das grandes sociedades ricas, né, os clubes. Imagina aí como quem se juntava no clube, como o Fluminense, como o Flamengo, como o Corinthians, né, como o Paulistano, como o Palestra, era elite paulistana, elite carioca, elite do Rio, de Porto Alegre, elite de Recife. Os pobres não tinham acesso a isso, mas os pobres descobriram que essas sociedades estavam praticando um futebol chamado, um esporte chamado futebol. E, e esse povo pobre descobriu que era um esporte fácil de ser praticado. Você chutava uma coisa que rolava. Essa coisa que rola podia ser a bola que eles trouxeram da Inglaterra, da Alemanha, mas podia ser uma lata também. Podia ser uma coisa feita de pano, né? E aquilo dava para chutar. Dava para chutar e era engraçado você chutava uma coisa que rola. Há inúmeros mistérios a serem desvendados no futebol, que é essa história de chutar e não bater com a mão, né? Talvez, né, porque essas bolas, elas não pulavam muito. Então, mas podiam ser passadas com a mão mesmo assim. Mas por que com o pé? Por que na terra e não no ar? Por que ligadas à terra e não ao sol, né, ao céu? Por que ligadas ao pé e não às mãos? Por que ligadas à terra, que é o reino da mãe, né? Da terra, da mãe, e não ao ar, que é o reino do Pai, o reino do Sol, o reino de Deus, né? Por que a deusa e não o Deus? Por que o feminino e não o masculino? Tem muitos mistérios aí que a gente pode especular, mas não foram estudados adequadamente, né? Porque os estudiosos, eles foram formados nessa ideologia do céu, do Deus, do sol, né? E não na ideologia da terra, da, da mãe, da deusa, né?
E o futebol é muito mais vinculado a essas ideologias da Terra do que as ideologias do Sol. E embora também haja o Sol, né? E embora também nos esportes ligados ao ar, ao Sol, também haja a Terra, mas eu estou falando de predominâncias. E aí essa moçada, essa molecada pobre, começou a brincar com uma coisa fácil de brincar, que é chutar alguma coisa que rola. E é tão divertido movimentar uma coisa que rola no chão, que se você der uma bolinha para um cachorrinho, para um gatinho, eles também vão se divertir com isso, né? E aí essa brincadeira começou a se desenvolver. E as crianças, dá para brincar sozinho com uma coisa que rola no chão, mas é mais divertido brincar com alguém. Chutar para alguém que devolve a bola, né? Se chutar para uma parede, a parede pode até rebater, mas isso é extremamente limitado. E com alguém que te devolve a bola, ou com mais dois, ou com mais três, ou com mais quatro, é mais divertido ainda. Então, as sociedades, essas pequenas sociedades lúdicas foram se formando em cada rua, em cada favela, em cada quintal, em cada bairro. E aí, essa garotada começou a formar seus timinhos, né? Como eu vivi isso quando era menino, muito fortemente. A gente juntava 10, era 5 contra 5. Juntava 8, era 4 contra 4. Juntava 14, era 7 contra 7. Aí punha um goleiro. A gente começou a imitar o futebol. Então, a nossa brincadeira de bola era uma variante do jogo de futebol dos grandes clubes, né? E a gente foi desenvolvendo isso. Quando chegou lá pela década de 1920, os portugueses do Rio de Janeiro foram os primeiros adultos que perceberam como essa brincadeira de bola tinha se desenvolvido. E eles foram capazes de avaliar isso e perceber que tinha meninos jogando bola com mais habilidade do que os jogadores dos clubes dele, por exemplo, do Vasco da Gama. Eles olhavam, viam que na rua se jogava com mais habilidade do que no clube que disputava campeonatos já, né? Amadores, mas eram campeonatos. E aí eles começaram a botar os meninos para dentro do centro. Usaram umas artimanhas para burlar o amadorismo, né, que era obrigatório, e começaram a financiar meninos da rua para jogar no clube deles, que era o Vasco da Gama. E o Vasco virou a maior potência do futebol brasileiro durante alguns anos. Os outros perceberam, né, claro, e começaram a botar também os seus meninos de rua. E aí o Brasil começou a se destacar em 1930, 38, já tínhamos muito destaque. Né? Começaram a perceber que no Brasil se fazia um futebol diferente, muito habilidoso, com muitos negros jogando bola. Aí veio a guerra, né, interrompeu tudo isso, né, e depois da guerra o primeiro campeonato foi em 1950. O Brasil já era a maior potência do mundo. Perdeu o Mundial para um país que até hoje é uma grande potência no futebol mundial, que é o Uruguai, né? É admirável o que o Uruguai faz, é espetacular. Eu acho que o Uruguai e a Argentina fazem algo espetacular, principalmente o Uruguai. Mas o Brasil já era, junto com o Uruguai, a maior potência do mundo no futebol. E aí o Brasil dominou esse futebol até 2002. 5 décadas dominando o futebol mundial, junto com a Argentina, né, e um outro país europeu. Mas é um negócio espetacular. Nunca deixou de disputar com destaque a Copa do Mundo. E quem criou esse futebol? Mas esse futebol que o Brasil apresentou não era o futebol inglês. A gente reinventou o futebol. E quem reinventou esse futebol foi essa molecada nas suas pequenas sociedades lúdicas. Quer dizer, o futebol é o esporte mais importante do planeta. O futebol é o esporte que mais gera dinheiro, público, interesse no planeta, né? E quem dominou esse futebol mais tempo, desde que o futebol foi inventado no mundo contemporâneo, foi o Brasil.
E quem inventou foi a molecada pobre. Quem inventa aí, aprende isso é capaz de aprender qualquer outra coisa. Então não me venham com a ideia de que negros não aprendem, de que pobres não aprendem, que negros pobres aprendem menos que os brancos, porque nós aprendemos a jogar nós aprendemos a inventar esse futebol. Isso não é qualquer coisa. O esporte mais importante do planeta foi reinventado por essa moçada pobre, brincando nas suas pequenas sociedades lúdicas, né? Por isso eu destaco que o segredo para compreender o futebol brasileiro não está na análise das habilidades individuais, não está na análise dos movimentos, não está na biomecânica. Ela pode nos auxiliar, mas está na sociedade lúdica, na compreensão da pequena sociedade lúdica. Foi ela que inventou o futebol brasileiro, ela que explica esse futebol brasileiro, que a gente vê de vez em quando. Por exemplo, você vê lá um técnico esperto que nem o Ancelotti, né, do Real Madrid. Assim que ele chegou no Real Madrid, ele percebeu jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo, outros, né, que vieram da França, portanto da África, né, como Camavinga. Ele percebeu, se eu der liberdade para essa molecada jogar, eles vão arrebentar. Só que, assim, é um time que tanto pode ganhar espetacularmente, como pode ser um desastre e perder, porque a brincadeira é assim. E o Ancelotti, ele topa a brincadeira, né? Como o Fernando Diniz também topa, como o Dorival Júnior está mostrando que no São Paulo que ele também topa isso. Então, os técnicos que topam isso, eles vivem entre a cruz e a espada. De repente é um desastre e a imprensa cai matando, né? No outro dia eles dão um show e aí fica todo mundo maravilhado, né? Mas eles acreditam nisso e concordaram em correr o risco. E tá bonito de ver, né? Tá bonito de ver. Você vê, por exemplo, você pega um menino que nem o Lucas. O Lucas passou anos jogando num time que eu não gosto, que é o PSG, e ele se acabou ali. Voltou para o São Paulo. O técnico deve ter falado, cara, aqui você vai poder jogar o teu futebol. Meu Deus, é um arraso. Quer dizer, aquilo não foi de repente. Como é que o Lucas pode jogar tão bem, acabando de chegar no clube? Alguém falou para ele, cara, joga o teu jogo aí, né? Brinca aí de jogar bola. E ele arrebenta. Ele arrebenta. Não vi ninguém jogar tão bem quanto ele nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Tá uma coisa bonita de ver. Então, isso se explica socialmente, né? A análise não pode ser só individual, não pode ser só psicológica, né? A gente fez muita análise psicológica, muita análise antropológica, muita análise biomecânica, mas sem análise sociológica a gente não vai entender o que aconteceu no futebol brasileiro. E o fenômeno que aconteceu foi um fenômeno social. Olha a sabedoria. Meninos pobres se juntaram em pequenas sociedades, reinventaram o futebol, brincando com ele e apresentaram para o mundo uma maneira de brincar com o futebol, tornando isso um espetáculo artístico, né? Quem quiser fazer um futebol bonito vai ter que fazer algo parecido com isso. E gente como Ancelotti, gente como Pepe Guardiola, são inteligentes o suficiente para fazer uma adaptação europeia dessa brincadeira brasileira. Se eu for conversar agora com o Guardiola, ele vai dizer, foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Se vocês brasileiros não querem fazer isso, eu vou fazer. Agora, quem é no Brasil que topa fazer isso? Quase ninguém, porque os caras não querem perder. Imagina entrar em campo para não perder. Não dá para brincar. Não dá para brincar. Agora, se quiser fazer que nem o Fernando Diniz e entrar para brincar, vai se arriscar a perder e ser xingado. Vai ser xingado. Eu escrevi, publiquei, lá, acho que lá no Juca que fui. Eu quero ver a hora que o Fluminense começar a perder. E perdeu uns 4, 5 seguidos, mas tomou pancada à torta e à direita. Aí começou de novo a ganhar. Aí, de repente, perde um jogo, depois ganha outro.
O Dorival Júnior vai ser assim, ele é mais cauteloso que o Diniz, né? Mas eu achei muito engraçado outro dia uma fala do Renato Gaúcho, né? Ele disse: eu também gosto de jogar desse jeito. O jogo é parecido com o do Fluminense, só que eu não sou suicida. Eu não acho que o Fernando Diniz é suicida, né? Acho que ele se enganou. Não é uma questão de suicida, é questão de correr o risco, né? Coisa que poucos querem correr. Mas tudo indica que para o Fernando Diniz é melhor perder do que não correr risco. Isso é que torna o futebol do Fluminense bonito. Dos 20 clubes da Série A, na ordem de gastos, né, de contratações para esta temporada, o Fluminense aparece em 17º lugar. E está sempre entre os primeiros colocados do brasileiro, né? Então, valeu a pena correr o risco. Gastou pouco dinheiro e conseguiu grandes resultados. Tá bom, é isso que a gente quer. É isso. E que fala maravilhosa, professor. Acho que muito interessante ouvir isso e essa articulação que o senhor faz com os treinadores atuais, com essa forma de se jogar o futebol na contemporaneidade, articulado às pequenas sociedades lúdicas, é muito interessante. Inclusive, no prefácio do livro, o Fernando Diniz escreve, né, que essa maneira com que o senhor escreve está muito mais vinculada ao sentir do que ao medir, propriamente dito. É. E aí eu acho que a forma dele, das equipes dele jogarem, a forma dele pensar o futebol, acho que também tem muita relação com isso, né? O Fernando, embora ele seja psicólogo, que ajuda bastante, né, na organização da equipe, no trato com a equipe, eu noto que ele faz, e isso não sei de onde veio nele, ele analisa muito o jogo na perspectiva social e emocional. Ele consegue pensar bem emocionalmente. Tanto é que quando o time dele faz um gol, ele vibra tanto ou mais que os jogadores, né? Então é muito interessante essa análise que ele faz assim, no instante do jogo, essa análise emocional. Ele não é só racional, isso ajuda. O pensar emocionalmente, no caso do jogo, ajuda muito. Deve ter ajudado muito, por exemplo, o Bernardinho no voleibol. Então, tem técnicos que têm essa capacidade de analisar emocionalmente o jogo, sabe? Tenho por mim que esses grandes técnicos no basquete, no voleibol, no futebol, eles são muito emocionais. Eu, quando fui o esporte onde eu melhor me saí foi no atletismo, como técnico, né? Eu não treinava meus atletas para serem máquinas motoras, né? Eu trabalhava muito com eles a questão da sensibilidade, a questão das emoções, e aqueles que tinham muito talento para grandes resultados se deram muito bem, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar no futebol profissional junto com o professor João Paulo Medina, e a gente trabalhava muito com a questão emocional com os jogadores, muito no dia a dia, né? E o Fernando Diniz é um mestre nisso. Ele é espetacular nessa questão emocional. Ele vive as emoções juntas. Ele é muito criticado por causa disso, né? Por gritar com o jogador às vezes, por xingar juiz e jogador, mas é que quando você abraça essa questão emocional, você não vai ter o controle que os racionalistas têm, né? Eu não vou citar o nome aqui, mas tem um técnico internacional que eu detesto. A equipe dele faz um gol, ele não se mexe, ele não pisca. Eu não posso acreditar num técnico assim. E, de fato, ele está provando ao longo da carreira dele que ele é um incompetente. E eu acho bonito, assim,
os técnicos que vibram, sabe? Que tem aquelas expressões bonitas, né? Que eu vejo nesses grandes técnicos como Guardiola, como Fernando Diniz, como Dorival Júnior, mesmo como o Ancelotti é um emocional calmo. Eu acho bonito de ver as manifestações emocionais dele, talvez pela idade, né? Ele é bastante equilibrado e a gente vê assim o gozo dele, sabe, quando tem as belas jogadas, sabe? E eu lembro assim de uma jogada que me marcou profundamente. Teve um jogo do Real Madrid contra o City, uma ou duas Liga dos Campeões atrás. A bola veio uma bola lançada para o Vinícius Júnior e quem foi marcá-lo foi o Fernandinho, que estava no City na época. Ele dá uma jogada de corpo assim e vira. Quando ele vira que fica com a bola, a câmera pega o Guardiola põe a mão na cabeça assim, e sabia que o desastre estava feito. E eles tomaram o gol e foram derrotados. O gol do Vinícius Júnior. Então, aquela expressão do Guardiola falou muito dele como técnico, né? Como ele sentiu aquilo mais do que pensou, né? Então, esses grandes técnicos, eles têm coisas para nos ensinar. Quando eu digo nos ensinar, é a universidade, sabe? Que a universidade aprenda com isso. Que a universidade passe a prestar atenção nesses mestres, né? O que o Fernando Diniz tem para ensinar para a universidade é uma enciclopédia. A gente precisa parar para... Quer dizer, eu tenho o privilégio de usufruir disso por convivência, por amizade. Agora, será que a universidade não quer aprender com isso? Será que só eu quero aprender com isso? Né? As pessoas têm que aproveitar isso, não pode desperdiçar esse manancial de conhecimento que as pessoas estão produzindo. Ah, mas o Fernando Diniz não escreve. Não interessa, vai atrás. Vai atrás, vai lá no Fluminense, vive, pede para ficar lá um pouquinho aprendendo, né? Vai no jogo, fica atrás do gol ali, pede lá, olha, estou fazendo uma pesquisa, deixa eu sentar no banco aí, para aprender um pouco. Não é venha a nós, eu vou a vocês. Não pensem que esses grandes técnicos vão à universidade. A universidade tem que ir a eles, senão não vão aprender. Né? E aprender ali no dia a dia. Né? Olha, eu acho que é isso, né? Que, assim, o que eu tenho a dizer, né, sobre esse tema, claro que a gente não está aqui esgotando o assunto, né? Eu mesmo, quando você mandou a mensagem aqui para a gente começar, eu estava lendo um texto de um autor chamado Manfred Eigen, prêmio Nobel aí, que escreveu sobre o jogo. Eu leio os textos dele sempre, né? Permanentemente, para poder aprender mais, escrever mais. Mas também assisto os jogos. Amanhã é sábado. Amanhã eu vou no jogo do Avaí aqui. Eu moro perto do Avaí, aqui em Florianópolis. Sou amigo lá do pessoal que trabalha no Avaí. E vou até lá assistir o jogo do Avaí. Né? Também gosto do Avaí, torço pelo Avaí. E vou lá e vou aprender um monte de coisa. Tenho certeza que eu vou aprender um monte de coisa. Então a gente tem que ir na fonte, né, para aprender. Professor, maravilhoso. Achei melhor do que eu poderia esperar. Acho que o bate-papo foi muito legal, foi muito além daquilo que já tinha dentro da obra, né? Dentro desse livro que o senhor trouxe ano passado, acho que a gente conseguiu articular com outras coisas e tornou a conversa muito interessante. Então, eu encerro a nossa conversa, o tempo passa, né? A gente acaba tendo horário, então eu acabo deixando o convite para a gente conversar mais em outro momento e também recomendo a quem está ouvindo, quem está vendo, ler o novo livro do professor João Batista Freire, que tem tudo o que ele disse e muito mais. Professor, obrigado pela oportunidade e pela disponibilidade. Eu também agradeço a oportunidade, né? Obrigado pela boa conversa. Um abraço aos meus amigos do LEP, né? Alcides, principalmente. E quando vocês quiserem conversar, é só chamar aqui. Obrigado, professor. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.